Bom, gente, agora nós vamos ver como é que foram feitas as análises estatísticas desse trabalho. Então, nesse tipo de trabalho, tudo começa com uma concentração inicial, no caso, a concentração inicial de vírus, né, no caso, duas linhagens de vírus, e como essa concentração muda ao longo do tempo, ou seja, o decaimento dela. Você começa com uma concentração de vírus e essa concentração vai caindo, tá? No caso, eles vão comparar isso em substratos diferentes. Ele tem duas comparações aqui: comparar dois vírus e comparar como cada vírus se comporta em substratos diferentes. Por exemplo, se a taxa com que ele cai é maior no papelão ou no plástico, por exemplo. Tá? Esse tipo de resposta ele é expresso aqui por uma curva. Tá? Essa aqui é uma curva exponencial, que é bem típica desse tipo de trabalho, em que você começa com uma concentração muito alta, ela cai muito rapidamente, depois cai em taxas cada vez menores. Tá? Por isso chama-se curva exponencial. Comparar essas curvas entre os substratos, né, quer dizer, entre papelão e entre metal, ou comparar entre vírus, não é muito simples, tá? Por causa dessa queda muito brusca. Então, o que normalmente que se faz é fazer uma transformação, ou seja, a gente vai, que a gente chama de logaritmizar essa escala aqui. Então, repara que essa escala aqui ela é diferente, são os mesmos dados, tá? Só que essa escala aqui, ela não é uma escala regular. Então, reparando aqui, ó, 10.000, 3.000, 1.300, tá? Então é como se a gente achatasse essa escala aqui. E aí vocês veem que a resposta já é um pouco diferente. Nesse caso, a gente pode ajustar uma reta que tem uma taxa constante, ou seja, o decaimento é constante ao longo dessa reta. Essa reta, na abordagem estatística normal, comum que a gente vê nos livros de estatística, é chamada abordagem frequentista ou regressão linear, que é como você ajusta essa reta aqui a esse conjunto de dados que a gente tem, que são esses pontinhos aqui, são as observações que a gente teve no experimento. No caso, no artigo, eles tiveram no experimento deles, tá? Muito bem, essa reta, então, ela pode ser estimada com dois, que a gente chama dois parâmetros, são dois valores. Um é o intercepto, que é onde essa reta encosta aqui, que no nosso caso deve ser a concentração inicial, e o outro é a inclinação. Esse valor aqui vai ser o mais importante para a gente, porque inclinações diferentes vão mostrar taxas de decaimento diferentes, ou seja, quanto maior a inclinação, menos tempo. Por exemplo, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma outra reta. Nessa daqui, você tem uma taxa de decaimento menor do que nessa daqui. Nessa aqui a taxa de decaimento é maior, então você atinge valores muito baixos num tempo menor do que aqui, tá? Ou como nesse caso aqui, que eu tenho uma taxa de decaimento muito maior, tá? Ela cai muito rapidamente, tá? Então esse ângulo aqui, ele vai estimar essa taxa de decaimento, tá? Agora, como é que é feita essa estimativa? Na verdade, a gente não fala sobre taxa de decaimento. Muitas vezes a gente expressa esse tipo de resultado num parâmetro que a gente chama-se de meia-vida. Então, o que é essa meia-vida? Então, voltando aqui na nossa regressão, eu tenho uma concentração inicial e eu vou ver quando essa concentração cai à metade. Quando ela cai à metade, que é esse valor aqui, ó, repara que a metade aqui não é metade da reta aqui, simplesmente pelo fato de que isso aqui é uma escala logarítmica. Se fosse numa escala natural, a metade seria aqui, tá? Então a metade é aqui. A concentração inicial, meia concentração, tá? Essa concentração aqui, essa queda metade, e esse coeficiente que a gente está vendo, essa taxa de decaimento aqui que a gente está vendo, é justamente aquele parâmetro da reta que a gente viu aqui, ela vai permitir estimar o que a gente chama de meia-vida. Meia-vida é o tempo necessário para que a concentração caia à metade do que a concentração inicial. Nesse caso aqui, a meia-vida foi de 22 horas, ou seja, demora 22 horas para a concentração inicial, que estava aqui, tá? E chegar até essa concentração, que é a metade dela. Então, chama-se meia-vida. E esse parâmetro meia-vida, ele pode ser comparado entre, por exemplo, substratos diferentes, entre papelão, plástico, metal, ou entre as duas linhagens de vírus, por exemplo. Tá? Então essa é a abordagem que a gente chama abordagem tradicional por regressão linear, onde se estima esses dois parâmetros. Agora a gente vai falar de uma outra abordagem
que foi a abordagem utilizada nesse trabalho, que é chamada regressão linear bayesiana. A base dela é parecida com a regressão linear, mas ela tem algumas diferenças, mas são algumas diferenças relativamente importantes, tá? Que a gente vai comentar um pouquinho mais no final, uma comparação entre as duas. Bom, no caso então da regressão bayesiana, usando a mesma escala logarítmica aqui, tá vendo? E o mesmo tempo em horas aqui, né? O mesmo conjunto de dados, a gente também vai procurar ajustar retas que descrevam esse comportamento, tá? Só que no caso da regressão bayesiana, ela é feita de uma forma um pouco diferente, porque ela permite incorporar, ela permite que a gente utilize de informações prévias, não só prévias ao trabalho, mas prévias às análises. Por exemplo, naquele caso anterior, a gente pega os dados e ajusta a reta e pronto. Aqui nesse caso, a gente tem informações antes de probabilidade que a gente pode usar na construção dessa nossa reta. Vou dar um exemplo que foi usado nesse trabalho, 2 exemplos no caso. O primeiro é o seguinte: embora se busque sempre colocar a mesma concentração aqui no começo, isso pode ter um erro. Por exemplo, um erro de pipetagem, um erro laboratorial. Esses erros são passíveis de ocorrer. Então, existem concentrações, por exemplo, que são mais prováveis do que outras. Por exemplo, se eu queria essa concentração inicial, então é bem provável que eu tenha mais casos em que a concentração é maior aqui do que com essa concentração aqui ou essa concentração aqui. Então eu tenho um ótimo de concentrações. Então, no caso da regressão bayesiana, o que vai ser feito é que a gente vai fornecer essa informação. É mais provável haver concentrações dessa faixa do que dessa faixa ou do que dessa faixa, tá? Depois de fazer isso, tem um outro prior. Um outro prior utilizado pelos autores do trabalho está relacionado à taxa de decaimento. Você espera num trabalho desses que haja uma determinada taxa de decaimento, que pode ser essa, um pouco maior, mas que raramente ou nunca vai ser essa, ou seja, você tem uma constância aqui, quer dizer, a carga viral é a mesma o tempo todo. Ou essa, em que existe um aumento da carga viral ao longo do tempo, tá? Então não são taxas de decaimento esperadas nesse tipo de trabalho. Então o que os autores fizeram? Eles fizeram uma modelagem onde a probabilidade inicial de decaimento dessas determinadas taxas de decaimento aqui são maiores. De outras taxas são progressivamente menores. Mas taxas de decaimento onde haja constância ou, por exemplo, elevação da carga viral, essas taxas não são modeladas, elas não entram na análise. Tá? Então a probabilidade inicial ela começa de um determinado valor de decaimento para outros valores menos prováveis, mas não permite valores que envolvam o aumento da carga viral, por exemplo. Tá? Então esses foram os 2 priors que foram utilizados nessa análise. Então, na nossa análise bayesiana agora, o que vai ser feito então? Usando os nossos dados aqui, diferentemente da nossa análise tradicional, eu não vou fazer uma reta, como está mostrado aqui. Eu vou procurar retas prováveis. Lembra que a gente trocou aquelas probabilidades iniciais, né? Então existe a probabilidade inicial de variação aqui, existe a probabilidade inicial de só permitir retas que decaiam e mais prováveis que decaiam numa determinada taxa, e a partir disso eu vou calcular possíveis retas. Não vai ser mais uma reta, vão ser várias retas. No caso desse trabalho foram feitas 150 retas. Então agora a gente não tem uma reta, a gente tem 150 retas, algumas mais prováveis que outras, existe uma sobreposição aqui. Então, eu não tenho mais um valor de meia-vida. O que eu vou ter agora é que quando quando o tempo, a concentração, desculpe, cai à metade, você tem uma meia-vida mais provável aqui, mas existe também a probabilidade de outras meias-vidas. Então, a gente tem o que a gente chama de uma probabilidade posterior, não é um valor único, tá? É uma distribuição de possíveis valores de probabilidade. Foi isso que foi feito nesse trabalho aqui. Então, se a gente olhar nessa figurinha aqui, o que a gente tem são as duas espécies, 2 tipos, né, de vírus, tá? Aqui eu tenho papelão, aqui eu tenho metal.
Então, essa mancha que vocês estão vendo aqui em vermelho ou em azul aqui, na verdade, são 150 retas, são linhas fininhas, não sei se dá para perceber aqui. Aqui na azul dá para ver um pouquinho melhor aqui. Então, são 150 retas. Então, existe uma concentração maior delas no meio, por exemplo, do que aqui do lado. E aqui o comportamento dessas retas em substratos diferentes e o comportamento, tá vendo? E o comportamento entre vírus diferentes, tá? Aqui é um corte disso daqui. Então, foi só para simplificar, vou mostrar aqui só um caso para ficar mais fácil, no caso do metal. O que foi feito? Eles fizeram como se fosse um corte aqui. Então, a meia-vida aqui, ó, eu tenho a meia-vida média e eu tenho essa variação de meia-vida. Então, a meia-vida média para esse vírus no metal é essa aqui, tá vendo? Quase 6, tá? E essa variação, essa nuvem aqui é a quanto de variação, tá? 95% no caso deles aqui. Então eu tenho aqui a variação para essa e a variação para essa. E o valor, olha, a linha média aqui, ó, essa meia-vida média, tá aqui, ó, tá? Tá aqui. E a variação da meia-vida, tá? Tudo isso colocado no mesmo gráfico. Então aqui a gente mostra que existe uma sobreposição, tá, dessa variação, mas na média esse vírus aqui tem uma meia-vida maior do que esse vírus aqui. Bom, aí a questão que fica, que é uma questão bem importante, é por que os autores optaram por esse tipo de regressão ao invés de esse tipo de regressão? Bom, a diferença entre regressão linear tradicional e regressão linear bayesiana é uma diferença quase filosófica. São duas escolas de pensamento dentro da estatística, tá? Às vezes tem até debates muito calorosos sobre uso ou não uso, tá? O que eu vou tentar mostrar aqui não é nem tomar partido, mostrar qual a razão de cada uma delas e por que eles optaram pela segunda. Bom, primeira coisa importante é que assim, a regressão bayesiana, como a gente falou, ela é muito utilizada, principalmente na área médica, na área de direito, na área de economia, porque ela incorpora informações de probabilidade a priori. Quer dizer, você começa o trabalho já tendo uma série de informações. Então, um exemplo que eu falei para vocês, aí uma das informações a priori é que eu sei qual deveria ser a concentração inicial, mas sei que ela pode estar um pouco errada. Na regressão linear tradicional, que é essa linha preta aqui, ela vai estimar qual será a concentração inicial. Eu posso até, tem modelos em que eu posso até fixar esse valor, mas ou ele é fixo, ou ele, no caso aqui, ele vai variar um pouco. Nesse caso aqui, ela dá probabilidades diferentes para concentrações diferentes. Então, a grande diferença na filosofia é, uma fornece informações a priori e outra, que é a regressão tradicional, os dados que a gente obteve é que vão ser utilizados para a gente determinar parâmetros, tá? E esses parâmetros são determinados para que a gente possa interpretar aqueles dados. Na regressão bayesiana, ela é como se fosse mais aberta. Informações adicionais acabam sendo embutidas, tá? O que acontece na prática é que muitas vezes, quando você tem um número muito alto de observações, quer dizer, a gente fala um N muito grande, quer dizer, você tem muitas observações, a regressão linear bayesiana e a regressão linear tradicional acabam atingindo valores muito próximos, até a gente fala de convergindo, tá? Então, por exemplo, essa reta preta aqui, que é a síntese da regressão linear tradicional, acaba coincidindo com a moda, né? A moda seria aquele valor, esse valor aqui, ó, da probabilidade posterior das diferentes retas obtidas pela regressão bayesiana, tá? De maneira geral, se vocês forem olhar na internet, vocês vão ver que existem várias discussões sobre isso, pessoas que advogam a favor de uma abordagem, pessoas que advogam a favor de outra, e outras que dizem que em algumas situações uma ou outra são mais utilizadas. Então os autores, nesse caso, preferiram a regressão linear bayesiana, acredito eu, por causa dessa questão principal da probabilidade inicial e da questão de que sabia-se que existia uma taxa de decaimento muito alta. Por isso que eles usaram essas probabilidades iniciais que vão condicionar os resultados depois, chamada os priors que a gente comentou.
Tá bom? Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Muito obrigado.